Poucos momentos nas Escrituras mergulham tão fundo na escuridão invisível quanto aquele que se desenrola nas margens do Mar da Galileia. O vento não era apenas vento. A tempestade não era apenas clima. Era possessão coletiva, prestes a ser confrontada. Era guerra espiritual, em estado bruto. E do outro lado da violência do mar, aguardava uma presença que havia dominado não apenas um homem, mas toda uma geografia espiritual corrompida. Ali na fronteira entre o caos e a redenção, a autoridade de Jesus não seria apenas revelada, seria imposta sobre uma legião que dominava territórios há séculos. Nada ali era comum. Cada elemento era código de algo maior. Cada movimento anunciava que o reino estava prestes a invadir não só um corpo, mas um sistema inteiro. A travessia noturna que o mestre decide empreender não é apenas um deslocamento comum. É o início de uma invasão espiritual, uma ofensiva celestial contra fortalezas milenares que habitavam o invisível, quando Jesus ordena aos discípulos que entrem no barco e atravessem para o outro lado. Ele não está simplesmente buscando descanso, nem conduzindo seus seguidores a uma nova etapa de ensino. Ele está se dirigindo ao coração de um domínio espiritual sombrio, uma terra esquecida pelo culto judaico, marcada por impurezas, dominada por potestades e sustentada por pactos antigos. Na superfície parecia apenas mais um percurso náutico, mas nas camadas invisíveis tratava-se de uma ruptura dimensional. O céu estava prestes a invadir um território onde por séculos o silêncio de Deus reinava e onde as trevas não apenas residiam, mas governavam. O texto de Marcos, no capítulo 4, registra que Jesus entra no barco ao entardecer e uma grande tempestade logo se levanta. Não era uma brisa comum, nem uma simples mudança climática. A descrição é precisa. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia de água. A linguagem indica violência súbita, desproporcional. Uma reação à natureza parecia responder à movimentação espiritual que estava em curso. O reino estava avançando, e as forças opositoras não ficariam inertes naquela escuridão crescente. Os discípulos lutavam para manter o barco firme, enquanto Jesus dormia na parte de trás sobre uma almofada. O sono de Jesus, muitas vezes mal interpretado como indiferença, era na verdade uma demonstração de domínio total sobre tudo o que os envolvia. Ele não estava alheio ao perigo, ele estava acima dele. Mas há algo mais profundo. O mar, na cosmovisão hebraica, representa o caos, o abismo, o desconhecido. Desde Gênesis, as águas simbolizam o que precisa ser separado, dominado, colocado em ordem por Deus na travessia de Jesus. O mar volta a rugir como no princípio, e sua fúria ecoa um protesto espiritual. É como se o caos gritasse: você não é bem-vindo aqui. O vento que sopra com violência, as ondas que ameaçam engolir o barco, são mais do que fenômenos físicos. São manifestações de um mundo espiritual que sente sua derrota se aproximando, e isso se confirma quando, após ser acordado pelos discípulos, Jesus se levanta e repreende o vento, dizendo ao mar: acalma-te. Emudece a linguagem. É autoritativa, a mesma usada quando ele expulsa demônios. O mar se cala, o vento se dobra, e a pergunta que paira entre os discípulos não é como isso aconteceu, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta não é apenas retórica, ela é profética, porque o que está prestes a acontecer do outro lado não será apenas mais um milagre, será uma revelação do domínio total de Cristo, não apenas sobre a natureza, mas sobre os poderes do inferno, e a autoridade que silenciou a tempestade será a mesma que silenciará uma legião de espíritos malignos dentro de um único homem. É importante lembrar que Jesus poderia ter evitado aquela travessia. Ele sabia o que o aguardava do outro lado, mas ele foi porque o plano de Deus nunca recua diante da resistência espiritual. Ao contrário, ele avança justamente onde as trevas pensam estar em segurança.
Nesse ponto, há um elemento sutil que muitos ignoram o momento em que essa travessia ocorre. O texto diz: ao cair da tarde, a noite se aproximava no mundo espiritual. A escuridão tem significado. Jesus estava deliberadamente entrando na noite para enfrentar aquilo que se esconde na sombra. Ele entra no território das trevas, no horário em que os homens se recolhem, mas os demônios se manifestam. E isso não é coincidência, é estratégia. Ele escolhe o tempo e o lugar onde a batalha espiritual será travada, e ele o faz de maneira consciente no barco. Os discípulos ainda estavam aprendendo o que significava seguir alguém que não temia tempestades. O medo deles não era apenas pela água que invadia a embarcação, mas por não entenderem como alguém podia descansar no meio do caos. Mas é assim que a autoridade de Jesus se manifesta. Ela não precisa gritar, não precisa reagir com desespero. Ela apenas se impõe, naturalmente, como o Criador que diz à criação: silêncio, eu estou aqui. O Salmo 89, versículo 9, já havia proclamado: dominas o ímpeto do mar quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Aquilo que os discípulos presenciaram era o cumprimento vivo desse versículo, mas o mais impactante ainda estava por vir, porque o que Jesus fez no mar foi uma preparação. O verdadeiro confronto não estava na água, mas na terra, e não era contra elementos naturais, mas contra estruturas espirituais que há séculos dominavam aquele território. O espírito de Gerasa não era apenas de impureza ritual, era de aprisionamento, uma terra de tumbas de silêncio espiritual, de pactos ocultos. O vento que tentou impedir a chegada de Jesus era o mesmo vento que soprava há gerações sobre aquelas colinas, mantendo seus habitantes cativos de forças invisíveis. E ao acalmar aquela tempestade, Jesus não estava apenas salvando um barco, ele estava abrindo uma fenda na atmosfera espiritual daquela região. O céu havia decidido descer a palavra encarnada. Estava atravessando o véu, e o que aconteceria ao colocar os pés em solo geraseno mudaria não apenas a vida de um homem, mas a história de toda uma região. A missão de Jesus ali não seria compreendida pelos discípulos nem pela multidão, mas seria sentida por todos os que habitavam o invisível, porque quando a luz chega a um lugar onde ela nunca foi bem-vinda, não há escuridão que permaneça em silêncio. A atmosfera ainda carregava os ecos da tempestade, quando ao amanhecer, os olhos de Jesus encontram o primeiro sinal de resistência humana, uma geografia marcada por abandono, túmulos abertos e um silêncio espiritual quase palpável, a geografia do silêncio. Quando os pés de Jesus tocaram o solo da outra margem, o ar pareceu efeito. Não era apenas uma mudança geográfica, mas uma mudança de atmosfera. O ambiente era seco, denso, como se carregado por uma memória ancestral esquecida. O lugar não o esperava com palmas, mas com um silêncio denso demais para ser natural. O que ele pisava não era apenas terra gentílica, era território espiritual abandonado. Era como se ali, naquela margem de Gerasa, as vozes de Deus tivessem se calado há muito tempo. Esse silêncio falava mais alto do que gritos. Não havia sinagogas por perto, nenhuma expectativa messiânica, não havia escribas nem fariseus, nem multidões com olhos esperançosos. Era um lugar sem profecia, sem oração, sem fé. A paisagem não era só física, era simbólica. A terra estava ferida. As montanhas ao redor formavam o que parecia uma muralha natural, como se quisessem impedir o avanço da redenção. Cada pedra parecia ter sido moldada pelo abandono. E nas encostas secas, o cheiro de morte era tão real quanto o pó, que subia aos pés. Gerasa não estava apenas fora de Israel. Estava fora do alcance espiritual que a aliança com o Deus de Abraão oferecia. Ela representava o exílio dentro do próprio tempo, a ausência de culto, a ausência de lei, a ausência de temor. Tudo forma um santuário ao contrário. Enquanto Jerusalém tinha o templo como epicentro da presença divina, Gerasa possuía túmulos como epicentro do caos.
Essa era a geografia do silêncio, não apenas por não haver som, mas porque não havia voz profética. O que Jesus encontrou ali foi mais do que abandono, foi ausência de aliança. Era como se os céus, sobre aquele território, estivessem fechados desde tempos imemoriais. E o mais grave, ninguém parecia perceber, ninguém clamava, ninguém orava. O silêncio de Deus só assusta quem já ouviu sua voz. Um dia, aqui nem isso, havia esse vazio espiritual. Tinha consequências em Israel quando alguém era atormentado. Existia uma rede de socorro, sacerdotes, famílias, vizinhos. Aqui não havia ninguém. O homem possesso fora empurrado para os túmulos e ali deixado sem intercessores, sem clamor, sem memória de libertação. A cidade não buscava a cura, aceitava a prisão como parte da paisagem. A naturalização do mal é um dos frutos mais venenosos da ausência de Deus. Em Gerasa, não havia resistência espiritual. O mal não precisava se esconder. Ele habitava quando olhamos para o mapa. Essa travessia parece simples, um barco cruzando o mar da Galileia, mas espiritualmente era um salto dimensional. Jesus não apenas mudou de lado, ele invadiu uma zona cinzenta, uma falha no campo de batalha espiritual. E isso tem implicações profundas, porque onde o céu não é invocado, o inferno se instala. Gerasa era uma fenda, uma rachadura entre dois reinos. Não era só terra de gentios, era terra sem cobertura. E é exatamente ali que Jesus decide pisar. A escolha não foi geográfica, foi estratégica. Porque enquanto os discípulos pensavam em voltar à margem anterior, Jesus sabia que ali havia um nome, uma alma, uma guerra a ser vencida. A missão divina não respeita fronteiras traçadas por mãos humanas. A graça caminha onde a religião nunca ousaria ir. E é nesse cenário que entendemos o movimento de Jesus. Ele não veio apenas libertar um homem. Ele veio ocupar um território. A missão não era só pessoal, era territorial. Ao pisar em Gerasa, Jesus estava reativando a profecia esquecida, restaurando a conexão entre céu e terra, rompendo séculos de abandono. É por isso que o silêncio de Gerasa era tão significativo, porque o silêncio de uma região denuncia o estado espiritual de uma geração. E Jesus veio romper esse silêncio com presença, com autoridade, com compaixão, com julgamento. O primeiro som que aquela terra escutaria, depois de tanto tempo, não seria uma pregação nem uma canção, mas o caminhar do próprio Deus entre os túmulos. O Verbo não foi anunciado, foi encarnado, pisando entre os ecos da morte. Curiosamente, nenhum habitante foi ao seu encontro naquele primeiro instante. Nenhum sacerdote, nenhum ancião, nenhuma criança. Mas o inferno foi a reação mais imediata à presença de Cristo naquela região. Não veio da cidade, mas das cavernas, como se o território inteiro estivesse possuído por uma consciência coletiva que reconhecia antes mesmo dos olhos humanos que algo havia mudado. O silêncio espiritual foi rompido, e os primeiros a sentirem foram os demônios. A luz não se anuncia, ela incomoda. E foi esse incômodo que atraiu o possesso. Gerasa era ao mesmo tempo um espelho e uma ferida, um espelho da condição de todo o mundo fora da aliança e uma ferida aberta no corpo espiritual de Israel. Ao atravessar para aquele lado, Jesus não apenas salva um homem, ele inaugura o princípio de um novo tempo. Ali estava o primeiro passo concreto da missão aos gentios, não mais restrita ao povo escolhido à salvação. Agora começava a tocar os que estavam do outro lado da promessa. E isso não foi acidental, foi calculado. Foi determinado desde antes da fundação do mundo. A maneira como a narrativa bíblica coloca esse deslocamento é intrigante. Marcos, por exemplo, dá a ele um peso quase cinematográfico. A tempestade, o grito, os porcos à fuga, mas por trás da superfície dramática existe um eixo de revelação. A geografia importa porque Deus tem interesse em lugares.
Toda a escritura é construída com bases geográficas do Éden ao Calvário, do deserto à Nova Jerusalém, e Gerasa entra nessa lista como o ponto onde o reino começa a ultrapassar os muros. A terra, contaminada, esquecida, impura, se torna o primeiro altar fora da linhagem, porque onde Jesus pisa, ainda que haja sepulcros, nasce esperança. O contraste com Cafarnaum, ou mesmo com Jerusalém, é gritante lá. Jesus lidava com fariseus, com mestres da lei, com disputas teológicas. Aqui não há debate, há desolação. Mas essa ausência de religião cria uma abertura que os outros lugares não oferecem. Onde há menos resistência doutrinária, há mais espaço para a revelação pura. Gerasa não precisava de um sermão, precisava de um toque. E é por isso que a presença de Jesus ali é mais do que evangelismo, é conquista. O silêncio espiritual daquela terra não foi preenchido com palavras, mas com ação. Jesus não pregou, não convocou ninguém, não fez campanha. Ele apenas se colocou ali, porque às vezes o maior som que o inferno pode ouvir é o som de passos de um filho, obediente, em solo esquecido, e esse som foi suficiente para despertar as trevas. A presença carregada de autoridade foi como um terremoto invisível que percorreu as raízes espirituais daquela região. Fez o caos emergir em forma de um homem possesso. Era como se Gerasa tivesse escondido sua dor. Por tempo demais, a cidade havia se acostumado ao desvio do propósito, ao distanciamento da luz. Mas Jesus havia cruzado o mar para mostrar que nenhuma distância geográfica impede o alcance da graça. A geografia do silêncio seria, a partir dali, um marco da redenção. O local que carregava a morte como identidade agora se tornaria palco de libertação não apenas individual, mas profética. Porque aquele encontro sinalizava mais do que um milagre, sinalizava uma nova estação. E foi nesse cenário silencioso, hostil e espiritualmente árido, que algo começou a se mover na escuridão dos túmulos. Veio um som, um grito, um clamor, não vindo de uma multidão, mas de um só, uma voz misturada a muitas. Mas ainda assim, uma só alguém que carregava dentro de si o caos de toda a região, como um receptáculo ambulante do colapso espiritual de Gerasa. E foi nessa figura que todo o confronto tomaria forma, a missão entre os esquecidos. O silêncio após o fim da tempestade parecia pesar mais do que o próprio vento que a antecedera do outro lado da travessia. As águas agora calmas escondiam os ecos do confronto invisível que acabara de acontecer. Era como se o mar tivesse sido silenciado por uma autoridade que não pertencia à natureza. E enquanto os discípulos ainda tentavam entender quem era aquele que até o vento e o mar obedeciam, Jesus não hesitou. Seus olhos estavam fixos na outra margem, como quem sabia exatamente onde precisava estar. Não havia indecisão, havia propósito. Nenhuma das ações de Jesus era aleatória. Cada passo, cada palavra, cada movimento seguia um alinhamento profundo com os céus. O destino daquela travessia não era apenas geográfico, era espiritual. Gerasa não era um lugar qualquer. Era uma região gentílica, esquecida pelos religiosos de Israel, impura, aos olhos dos fariseus, habitada por um povo que havia aprendido a sobreviver sem esperança, um território esquecido pela liturgia, mas jamais ignorado pela compaixão divina. E foi para lá que Jesus se dirigiu, não por acidente, mas por missão. A movimentação de Jesus rumo àquela terra revelava muito mais do que um simples desejo de ir a outro lugar. Era a manifestação do coração do Pai em direção ao que estava fora do alcance dos homens. Enquanto os sistemas religiosos concentravam seus esforços em Jerusalém, em templos e rituais, Jesus cruzava fronteiras, cruzava mares, cruzava lógicas, porque o amor que carrega a redenção não reconhece fronteiras geográficas, culturais ou espirituais naquela barca. Os discípulos representavam o velho entendimento. Viam em Jesus o cumprimento de promessas,
mas ainda não compreendiam que o Messias não viera apenas para os que estavam dentro dos limites de Israel. Ele era a palavra encarnada, enviada não apenas aos judeus, mas ao mundo. E Gerazá, com toda a sua impureza, com toda a sua idolatria, com toda a sua escuridão, seria o palco do primeiro passo dessa revelação mais ampla ali. Missão aos gentios nasceria não com discursos, mas com uma libertação. O homem que aguardava, ou melhor, que seria atraído por Jesus, não era um qualquer. Ele simbolizava em sua carne e em seu estado de mente uma geração inteira que havia sido acorrentada pelo abandono espiritual. Ele não era apenas possuído. Ele era o retrato vivo do que acontece com um povo quando é deixado à margem da revelação. Seus gritos nos túmulos não eram apenas ecos, desespero pessoal. Eram vozes coletivas, vozes que já não sabiam clamar pelo Deus de Israel, porque jamais haviam sido ensinadas a fazê-lo. E mesmo assim, foi por ele que Jesus atravessou o mar, por um único homem, por uma única alma. E mais do que isso, para plantar uma semente, porque quando o reino dos céus decide intervir, ele começa com o invisível, com o improvável, com o que ninguém mais quer olhar. O deslocamento de Jesus era o deslocamento do próprio reino, rompendo as fronteiras de Israel e anunciando silenciosamente que a salvação seria para todos, para os impuros, para os esquecidos, para os rejeitados, para os possessos, que ninguém mais ousava amar. Não houve anúncio, não houve clarins, não houve preparação. Visível, mas no céu, uma nova etapa se iniciava. A missão que começara nos campos da Judeia agora avançava para os vales dos gentios. E o primeiro passo não foi com pregação, mas com presença, porque a presença de Jesus em um território esquecido já era em si uma pregação. Seu silêncio era mais eloquente do que qualquer sermão nos templos. Sua decisão de ir até lá era o próprio evangelho em movimento. E foi assim, entre os escombros de uma terra dominada por espíritos, entre túmulos e impurezas, que Jesus pisou. Não com medo, não cônjuge, mas com autoridade. Porque onde todos viam perdição, ele via propósito. Onde viam impureza, ele via território estratégico. Travessia pelo mar havia sido apenas o primeiro embate. A verdadeira guerra estava prestes a começar, não com espadas, mas com redenção. E tudo começaria com um grito à dor de uma geração possuída. A poeira ainda nem havia assentado. Quando os pés de Jesus tocaram à margem, era como se o mundo espiritual, até então invisível, pulsasse com mais força naquela terra esquecida. O silêncio que pairava sobre Gerasa não era apenas a ausência de som, mas a presença densa de uma dor antiga, abafada por séculos de abandono. Era ali, entre sepulcros, pedras e sombras, que o Messias encontraria, não apenas um homem, mas o retrato encarnado de um clamor coletivo. As vozes não vinham do presente, mas de décadas de opressão, de pactos ancestrais, de rachaduras espirituais não reparadas. Aquele território não apenas tolerava a presença de demônios, ele os alimentava. E o primeiro som que cortou aquele véu foi um grito, um único prolongado, carregado de tormento e desespero. O homem surgiu de entre os túmulos como um espectro desfigurado, nu, coberto de feridas abertas e cicatrizes antigas. Olhos desorientados, pulsos dilacerados por correntes que não mais o seguravam. Não havia identidade naquele semblante, mas sim um mosaico de rostos escondidos atrás da dor, a pele marcada. Não era apenas fruto de autoagressão, era linguagem. Cada corte narrava o que a boca já não sabia dizer. Ali estava uma alma despedaçada, habitando um corpo que o mundo havia esquecido, mas o céu ainda via. E esse grito que ecoou pelas montanhas não era apenas humano, era espiritual. Era o gemido de uma geração mutilada pela ausência de esperança calada por séculos de negligência religiosa. Ele não correu até Jesus como alguém que busca socorro seu corpo. Embora em desespero, foi arrastado por algo maior do que sua vontade, como se a própria presença de Cristo o atraísse por um magnetismo invisível,
quebrando o cerco invisível que mantinha aquela alma isolada. Ele caiu diante do Filho do Homem com uma violência inexplicável, mas ali, naquele ato, não havia reverência. Havia confronto, pois não era apenas o homem que se prostrava, mas as entidades que nele habitavam, forçadas a se curvarem diante da glória, que mesmo oculta sob carne humana, irradiava a autoridade eterna aos olhos naturais. Muitos veriam apenas um possesso, mas no mundo espiritual, aquele corpo era um altar profanado, um templo erguido para abrigar vozes. O que se manifestava ali era a dor coletiva de uma geração acorrentada, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Figura daquele homem era o espelho de um povo oprimido, gritando entre mortos, sobrevivendo entre ossos, sem sacerdotes, sem palavra, sem esperança. Ele vivia entre túmulos, porque já não se via mais entre os vivos. Era o retrato de uma sociedade que havia normalizado a possessão e se esquecido da libertação. E era exatamente ali que Jesus havia decidido se manifestar. Quando ele abriu a boca, o que saiu não foi um pedido de ajuda, foram gritos, foram clamores, entrecortados por palavras desconexas, vozes sobrepostas, entidades tentando dominar a linguagem. A confusão era tamanha que a realidade se distorcia em torno daquela figura, e ainda assim Jesus não recuava. Seu olhar não vacilava, porque ali diante dele não estava apenas um homem, estava uma causa, um chamado, um propósito oculto desde antes da fundação do mundo. Aquele encontro era uma colisão entre dois reinos, entre duas teologias, a da exclusão e a da restauração. O cenário propositalmente escolhido amplificava a mensagem. Tumbas, areia, rochas, a morte visível, em todos os lados não era um acaso. Era uma encenação divina, porque o Filho do Homem não apenas pregava entre os vivos, ele ressuscitava entre os mortos. Ali o eco de Isaías parecia reverberar. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aquele homem era a personificação do vale de ossos secos, que Ezequiel contemplara séculos antes. Mas agora, os ossos estavam cobertos de carne, ainda que dilacerada, e estavam prestes a ouvir a palavra que restitui o fôlego perdido à cidade que o expulsara para os túmulos. Era a mesma que agora o observava à distância. As pessoas já não tentavam acorrentá-lo, haviam desistido. Era mais fácil deixá-lo viver entre os mortos do que confrontar o que ele representava, porque ao ignorar aquele homem, eles ignoravam também a sua própria condição. O grito dele era inconveniente demais. Ele lembrava que o problema não estava apenas nele, mas em todos que haviam aceitado o silêncio como normal. Era uma ferida aberta na consciência coletiva da região. E Jesus não veio para suturar essa ferida. Veio para expô-la à aproximação de Cristo. Não foi violenta, foi firme. A autoridade não se manifestava em gestos bruscos, mas em presença. Cada passo de Jesus naquela terra era uma afirmação espiritual. Aqui também é meu território. Quando ele falou, não houve grito, apenas uma ordem. Uma pergunta simples, direta, mas que rompeu as estruturas invisíveis. Qual é o teu nome? A pergunta de Jesus não era para o homem, mas para o sistema que o oprimia. Era um convite à exposição, um confronto público com aquilo que se escondia sob camadas de dor e desfiguração. A resposta viria, mas não ainda, porque antes era necessário que o mundo visse, que os discípulos entendessem, que o inferno se curvasse. Aquele momento era mais do que libertação. Era uma revelação, uma declaração de guerra contra as estruturas espirituais que mantinham aquele território preso. E esse homem, símbolo de uma geração aprisionada, seria o primeiro a ser arrancado das trevas para se tornar sinal do que estava por vir. Seu grito não terminava ali. Ele era, na verdade, o início de algo maior. E quando o nome finalmente fosse pronunciado, as camadas do abismo começariam a se mover, a encarnação do caos. As palavras ditas não vieram com hesitação, nem tampouco com clamor. Vieram com uma frieza que cortava o ar como lâmina. Meu nome
é legião, porque somos muitos. Mas essa frase, muitas vezes vista apenas como um símbolo de quantidade, escondia algo infinitamente mais profundo, mais inquietante. Não era apenas um relato de múltiplos demônios habitando um único corpo. Era uma revelação sombria de que o mal, quando encontra espaço, se estrutura, se militariza e se estabelece, não apenas em indivíduos, mas em territórios, culturas e gerações. Aquele homem nu ferido com olhos distantes e respiração ofegante já não falava por si. Ele era agora o palco onde se manifestava uma realidade coletiva, um domínio compartilhado entre entidades que haviam se alinhado em torno de um objetivo comum: manter o caos como rei e impedir que a luz o confrontasse. A palavra legião, no contexto romano, remetia a uma unidade de 6.000 soldados organizados, treinados, disciplinados. E essa associação não era acidental. Jesus, ao escutar aquela resposta, não ouvia apenas um nome. Ouvia a estrutura de um governo maligno, enraizado na alma de um homem, mas com raízes profundas, numa região inteira. Gerasa não era mais apenas um cenário marginal, era uma fortaleza espiritual, um reduto onde o caos não era desorganizado, mas estratégico. As vozes, dentro daquele homem, não gritavam em desordem. Elas sabiam quem Jesus era, sabiam sua autoridade e temiam o seu próximo. Passo essa possessão coletiva revelava que a batalha ali não era isolada, era geopolítica no mundo espiritual. Era como se aquele corpo fosse a embaixada de um reino invisível e aquele encontro fosse uma declaração de guerra. As Escrituras mostram que o diabo é astuto. Em Efésios capítulo 6, Paulo fala sobre principados e potestades, deixando claro que há uma hierarquia nas trevas, um sistema, uma cadeia de comando que opera como um exército com funções bem definidas. Quando o Espírito respondeu a Jesus com "somos muitos", não era apenas uma constatação de presença. Era um aviso de que aquela região, aquele homem, aquele tempo, estavam sendo administrados por algo maior. Havia uma administração das trevas sobre aquele território. Esse momento também expõe um padrão. O mal busca sempre se institucionalizar. Não basta possuir, precisa governar. Desde o Éden. A serpente não desejava apenas enganar Eva. Ela queria um domínio legal sobre a terra. E em Gerasa, legião representava essa mesma intenção: transformar o caos num sistema, a dor numa rotina, a escravidão em normalidade. A presença de tantos demônios em uma única alma mostrava que o inimigo não respeita limites quando encontra brechas abertas. A ausência de proteção espiritual, a vulnerabilidade emocional e a exclusão social daquele homem o transformaram num recipiente para uma multidão de demônios. Ele era símbolo de uma humanidade sem fronteiras espirituais. É curioso perceber que Legião não tenta disfarçar. Ele se expõe, mas não por humildade. Sim, estratégia. Ao se revelar, ele tenta negociar, tenta impedir a expulsão completa. O inimigo sabe que quando confrontado por Cristo, não pode resistir por força, mas tenta resistir por artimanha. Assim como Satanás tentou negociar com Jesus no deserto aqui, as entidades tentam negociar seu destino. Não nos mande para o abismo. Suplicam essa súplica. Revela uma verdade teológica profunda. O inferno sabe que há um tempo determinado para seu julgamento, mas teme que esse tempo possa ser antecipado por um ato de Cristo. O pedido para não serem enviados ao abismo mostra que essas entidades reconheciam não apenas o poder de Jesus, mas também sua autoridade sobre o tempo e sobre o juízo. O abismo mencionado em Apocalipse capítulo 20 é reservado para o aprisionamento final dos agentes do mal, mas diante de Cristo, o tempo parecia dobrar-se à eternidade e tocava o agora, e o terror das trevas não era apenas ser expulsas, mas serem encerradas antes da hora. A autoridade de Jesus desestabilizava os ciclos do mal, interrompia padrões que pareciam eternos. E era isso que Legião temia.
O fim do seu sistema naquela troca de palavras, silenciosa, aos olhos dos discípulos, mas retumbante no mundo espiritual. Víamos o confronto entre dois governos, o do reino dos céus, encarnado em Cristo, e o império das trevas, encarnado naquele homem. Era mais que libertação pessoal, era uma subversão de domínio. O exorcismo era, na verdade, uma reforma espiritual de território. Por isso, quando Jesus dá a ordem, ele não apenas limpa uma alma, mas desestrutura uma fortaleza invisível. Ele não apenas expulsa demônios, mas arranca fundamentos de um sistema maligno que há muito dominava aquela geografia. Mas há mais: o fato de Jesus permitir que os demônios fossem para os porcos. Não foi fraqueza, foi exposição. Ele permitiu que os demônios saíssem do invisível e se tornassem visíveis em uma cena impactante. A fuga para os porcos e o desespero dos animais revelou publicamente o que estava escondido. Aquilo que antes era apenas suspeita espiritual tornou-se evento concreto. Era como se o invisível fosse trazido para o palco do visível, para que ninguém mais pudesse negar o que dominava aquela região. O caos que os porcos encarnaram naquele momento foi a materialização de um sistema demoníaco em colapso. A estratégia de Jesus de permitir que os porcos fossem o veículo transitório da possessão não apenas revelou, mas também desmascarou a natureza do inimigo. Quando livre para agir o mal, se autodestrói os porcos. Se precipitam no mar, não porque foram empurrados, mas porque o que estava dentro deles era suicida. O mal nunca constrói, sempre corrompe e destrói. E Jesus, ao permitir essa cena, mostrava ao povo de Gerasa que aquilo que eles toleravam invisivelmente era, na verdade, um veneno que os destruía lentamente. Agora escancarado diante de todos, ninguém poderia dizer que não sabia. A escuridão havia sido revelada, e o preço da tolerância com o caos era agora evidente. Ainda assim, mesmo diante de tamanha revelação, o povo não celebrou. Eles se inquietaram, porque nem todos querem ver o que está oculto. Há conforto em ignorar a segurança na rotina do cativeiro. E ali, com os porcos mortos, o homem liberto e Jesus em pé, estava o início de um confronto ainda maior. O confronto entre a verdade e o desejo de permanecer cego. O caos havia sido expulso, mas a ordem divina ainda seria testada. E foi nessa tensão entre a exposição do invisível e o silêncio dos homens que a próxima cena se desenhou. A multidão começava a se aproximar, mas não com júbilo, não com adoração. Eles vinham com temor, não do que saiu do homem, mas do que agora estava ali diante deles. Porque a luz, quando chega, não apenas revela o mal, ela também exige uma resposta à palavra, que não precisa ser gritada. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal. E se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor. Ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida, continuando o cenário. Agora estava impregnado por um silêncio estranho. Os porcos mortos flutuavam nas águas como testemunhas silenciosas de um colapso espiritual. O homem, antes possuído, agora em perfeito juízo, sentado e vestido, contrastava com a agitação interna da multidão que se formava ao redor. Era como se o ar estivesse carregado de algo que transcendia o visível. A libertação havia acontecido, mas não da forma que os olhos humanos esperavam. Não houve gritaria, não houve disputa física, não houve rituais, apenas uma ordem, uma única palavra. E com isso, todo um império das trevas se desfez ali, entre os escombros do invisível. Jesus ensinava um princípio eterno. O poder verdadeiro não está no volume da voz, mas na identidade de quem fala. A autoridade do Filho de Deus não precisava ser provada com espetáculos nem sustentada por objetos ou performances. Ele não carregava símbolos religiosos, não agitava bastões, nem entoava encantamentos. Sua presença era suficiente. Sua palavra era criativa e destrutiva. Ao mesmo tempo, criava libertação.
Destruía cadeias como em Gênesis, quando tudo veio a existir apenas por sua voz. Aqui também bastou que ele falasse para que a realidade se curvasse, porque o Verbo que criou todas as coisas agora andava entre os homens e liberava comandos que ressoavam não apenas no plano físico, mas nas dimensões ocultas. A reação dos demônios diante de Cristo não foi de resistência, mas de submissão imediata. Eles não questionaram sua autoridade, não tentaram lutar, imploraram, suplicaram isso. Revela que diante da luz suprema, as trevas não têm espaço de negociação em Marcos capítulo 1. Já vemos um espírito imundo dizendo: "Bem sei quem és o Santo de Deus." A realidade espiritual conhece a hierarquia celestial e diante de Jesus não há margem para dúvida. Ele não é apenas um profeta, ele é o Rei. E quando o Rei fala, o universo se dobra, a cena ecoa outra, ainda mais antiga, quando o Senhor disse a Moisés: "Eu sou o que sou." A mesma presença que revelou seu nome no deserto agora caminhava entre os túmulos de Gerasa. O mesmo Deus que usou palavras para abrir o mar, agora usava palavras para abrir a alma de um homem. E essa palavra, essa ordem, não veio com força física, mas com peso eterno. O tipo de poder que não precisa se justificar, que não precisa se repetir, que não precisa ser teatral para ser absoluto. A autoridade de Cristo desconstruía também o paradigma religioso da época. Os líderes espirituais dos dias de Jesus estavam acostumados a cerimônias complexas, jejum ritualístico, longas, preces, regras exteriores, mas ali, naquela terra gentílica, Jesus mostrava que o reino dos céus não operava por méritos, nem por fórmulas, mas por alinhamento de identidade. Ele não precisava da permissão do sistema para agir. A ordem foi dada com a simplicidade de quem governa, não apenas a natureza, mas o invisível, a tempestade, o mar, os demônios, os homens. Todos se curvavam diante dele, e essa curvatura era provocada não por gritos, mas por verdade. Os discípulos, ainda processando o que estavam vendo, eram confrontados com uma nova dimensão de poder. Eles haviam visto Jesus acalmar o mar com uma palavra, mas agora viam que a mesma palavra que domina os elementos também liberta as almas. Eles estavam aprendendo que no reino, o grito não revela autoridade, revela desespero. O silêncio de Cristo, seguido de uma fala breve e precisa, ensinava mais do que um essos, assu, discursos religiosos. A autoridade verdadeira não precisa convencer ela. Apenas é nesse ponto que a cena se torna ainda mais perturbadora para os moradores da região, porque o povo esperava que a libertação de um homem daquele nível de possessão exigisse algo proporcionalmente violento, mas não a simplicidade do milagre expunha a fragilidade das estruturas humanas. Jesus não veio apenas libertar o endemoniado, ele veio desconstruir a ilusão de controle que os sistemas religiosos, sociais e espirituais acreditavam ter. Ele mostrava que a verdadeira guerra não se vence com armas humanas, ela se vence com autoridade espiritual. E isso não se ensina em sinagogas. Isso se recebe do Pai. Quando os moradores chegaram e viram o homem transformado, sentaram-se diante de uma verdade impossível de ignorar. Aquilo que ninguém conseguiu fazer em anos de prisão, correntes e tentativas de contenção. Jesus fez em minutos com uma única palavra. Isso expunha o fracasso de todos os esforços humanos diante de uma guerra que sempre foi espiritual e, ao mesmo tempo, exigia deles uma resposta. Porque se Jesus tem esse poder, então, tudo o que eles toleravam até então estava agora sob julgamento. A libertação daquele homem era também o juízo sobre uma geração que havia se acostumado com o cativeiro. O contraste entre o silêncio de Jesus e o pânico da população é gritante. Eles não se alegraram, não adoraram, temeram, porque a paz de Cristo revela o caos interior dos que estão longe da luz. Eles preferiam o homem acorrentado, afastado, contido, mas agora que ele estava são limpo, lúcido, isso
Os incomodava. O milagre revelou não apenas a glória de Deus, mas a hipocrisia de um povo que se adaptou à escuridão. É mais fácil conviver com o caos controlado do que aceitar a ordem divina que exige transformação. Essa cena se repete ao longo de toda a Escritura. Quando o povo de Israel viu o monte fumegando em Êxodo, capítulo 19, pediram para que Deus não falasse mais diretamente com eles. Pediram que Moisés intermediasse, porque a voz de Deus, quando falada em autoridade, causa tremor em corações que ainda não foram rendidos aqui em Gerasa. Vemos o mesmo reflexo. Eles pediram que Jesus fosse embora, não porque fez mal, mas porque fez demais. O poder dele os confrontava. Sua palavra não apenas libertava oprimidos, ela revelava os opressores invisíveis de todos. E é exatamente aí que a força da palavra se destaca. Ela não precisa ser elevada em volume, ela se impõe por essência. Por isso, em Hebreus capítulo 4 está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra atravessou os gritos do homem possuído, atravessou a legião, atravessou o medo dos discípulos, atravessou o sistema religioso e continuava atravessando a multidão. Em silêncio, o homem, agora liberto, já não precisava dizer nada. Sua presença era testemunho, sua mente restaurada era sermão, sua tranquilidade era mais eloquente que qualquer discurso. Ele era agora a prova viva de que a palavra, quando liberada com autoridade, faz o que ninguém pode impedir. E é por isso que o reino dos céus cresce. Alarde. Ele não vem com aparência, ele vem com substância. Ele se manifesta onde há autoridade. E essa autoridade se revela principalmente em quem carrega a identidade do Pai. Mas mesmo com a clareza da libertação, a multidão não suportou a presença da luz. Eles preferiram pedir que Jesus partisse. E assim, o mesmo Jesus que acalmou o mar, que desmantelou uma fortaleza espiritual, que restaurou um homem e revelou o poder da palavra, agora se levantava silenciosamente para partir. Porém, nem tudo terminava ali, porque aquele que havia sido liberto não queria mais viver longe da palavra que o salvou. Enquanto Jesus se aproximava do barco, uma nova conversa surgia prestes a revelar que o maior impacto de uma libertação verdadeira nunca termina no momento em que ela acontece. Quando o sobrenatural ameaça o sistema, a brisa que começava a soprar sobre a encosta agora parecia carregar um silêncio pesado, como se as árvores e pedras daquela região estivessem presas ao espanto coletivo. A multidão se formava ao redor de Jesus, não em adoração, mas em inquietação. O homem antes temido, agora calmo e vestido, era a representação viva de um paradoxo. O caos fora, mas o incômodo começava, e a razão era perturbadora. O milagre que libertou o processo havia desequilibrado algo muito mais profundo do que as amarras visíveis. Ele havia tocado no sistema oculto de conveniências que todos haviam aceitado como normal desde o início. A presença daquele homem entre os túmulos havia sido uma anomalia tolerada. Sua dor era visível, seu sofrimento inquestionável, mas sua existência era útil. Ele afastava as pessoas das cavernas, servia como válvula de escape para os pecados não confessados da comunidade. Era a sombra projetada de uma sociedade que se dizia saudável, enquanto escondia seus próprios gritos. A libertação daquele homem não foi apenas espiritual, foi social, econômica e religiosa. E isso, para muitos, era inaceitável. Ao redor do campo, os criadores de porcos, agora com os olhos fixos na água, onde boiavam os corpos dos animais mortos, não conseguiam esconder sua agonia. Seus ganhos haviam sido afogados, junto com os espíritos que possuíam o homem. E mais do que isso, o prejuízo financeiro expôs o que ninguém falava em voz alta. Aquela cidade havia se adaptado à presença do impuro. Os porcos eram símbolo disso, um povo judeu que em silêncio comercializava com o que a lei proibia. A libertação foi o estopim. Jesus, com uma só ordem, não apenas expulsou demônios, ele expôs acordos, velados com as trevas.
O trauma do milagre estava justamente nesse ponto. O sobrenatural de Deus não se acomoda às estruturas humanas. Ele desorganiza. Chavel, ele revela que o conforto muitas vezes está edificado sobre concessões com o pecado. O sistema que tolerava um homem endemoniado e lucrava com a criação de porcos não estava preparado para lidar com a verdade crua da luz. A luz escancarava o quanto todos estavam envolvidos na manutenção da escuridão. Por isso, não houve festa, não houve reconhecimento, houve medo. E mais que medo, rejeição. Aquele povo não expulsou Jesus porque o achava maligno. O expulsou porque ele era bom demais, porque sua bondade revelava a maldade oculta dos que preferiam o silêncio do caos, a voz da transformação. A presença de Deus incomoda quem se acostumou com a ausência dele, e quando ele chega, a reação pode não ser aplauso, mas fuga. Como diz em João, capítulo 3, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A figura do homem liberto tornou-se um espelho. Ele representava tudo o que Deus podia fazer com alguém completamente perdido, mas também representava tudo o que o sistema não queria mudar. Ele estava são, mas era um lembrete constante de que Deus não se submetia às normas humanas. O milagre que o curou era um julgamento silencioso contra a estrutura que permitiu que ele apodrecesse entre os mortos por tanto tempo, e isso fazia com que sua nova condição gerasse mais pavor do que sua antiga possessão. Os olhos da multidão, antes fixos na figura monstruosa do homem possuído, agora se voltavam para Jesus com um tipo diferente de temor. O temor de quem viu o impossível acontecer sem nenhum esforço humano. Eles temiam. O que não podiam controlar o sistema religioso podia rotular o homem como imundo. Os sacerdotes podiam ignorá-lo. Os líderes sociais podiam evitar a região dos túmulos, mas agora a ação de Cristo havia quebrado a lógica. Ele não apenas atravessou o mar e venceu a tempestade, como também atravessou as camadas do invisível e libertou alguém que todos já haviam descartado. Isso não era apenas poder, era soberania. E a soberania assusta, porque ela diz que Deus não depende da permissão dos homens para agir, que ele não se submete às limitações do templo, nem ao controle dos sistemas. Ele age onde quer, como quer e com quem quiser. E nesse momento, aquela aldeia descobria que o verdadeiro reino não vem para se adaptar, mas para transformar. E essa transformação, quando não é bem-vinda, vira escândalo. É por isso que a súplica deles não foi por mais milagres, mas para que Jesus partisse. A presença dele era insuportável para uma estrutura que preferia a previsibilidade das correntes, as incertezas da liberdade. Eles não temiam que Jesus fizesse mais milagres. Temiam que ele mudasse tudo que ele quebrasse. As convenções que ele fizesse com outros, o que fez com aquele homem, porque se ele libertasse os acorrentados, quem revelaria os verdadeiros prisioneiros? Assim, ao pedirem que Jesus fosse embora, a cidade selou seu pacto com a conformidade. Eles disseram sem palavras que preferiam manter o mundo como estava, que a dor conhecida era melhor que a cura imprevisível, que a ordem deles era mais confortável que a revolução do reino. Jesus, com o olhar firme, acatou, porque o reino não se impõe à força. Ele se oferece e, quando é rejeitado, parte em silêncio, mas deixa marcas que o tempo não apaga, marcas que o vento carrega até outras cidades, marcas que uma alma transformada seria encarregada de levar adiante, porque enquanto a multidão recuava, um homem se aproximava, aquele que outrora clamava entre os túmulos, agora suplicava de joelhos diante de Jesus, mas sua súplica era diferente. Ele não queria que Jesus fosse embora. Queria ir com ele. Seu pedido não era por conforto, mas por missão. E ali, entre o barulho do povo e o silêncio do mestre, uma nova etapa se anunciava pronta para reescrever os rumos de toda uma região. Uma nova teologia surge.
Entre as cinzas, a fumaça da rejeição ainda pairava sobre o vale. Os gritos haviam cessado. Os porcos estavam mortos e os moradores haviam se retirado, levando consigo não apenas seu medo, mas também a negação daquilo que seus olhos presenciaram. No entanto, no silêncio que restava, havia um homem, não mais nu, não mais acorrentado, não mais dominado por vozes. Ele estava ali, vestido e em perfeito juízo, diante daquele que não apenas o libertara, mas também o chamava por um novo nome. Não mais o possesso, não mais o rejeitado, mas agora um enviado Jesus, que fora convidado a sair, permaneceu por instantes na beira do mar. Seus discípulos estavam em silêncio, como quem compreende que testemunha algo além do tangível. E ali, naquele momento, algo novo estava prestes a ser semeado. O que ninguém esperava era que naquele dia, naquele território esquecido e considerado impuro pelos padrões religiosos de Israel, surgiria o primeiro evangelista entre os gentios. Aquele homem não sabia recitar os salmos, não conhecia os rituais do templo, não carregava consigo as tradições farisaicas, nem entendia o peso das vestes sacerdotais, mas ele conhecia algo que ultrapassava os muros de qualquer sinagoga. Ele conhecia o toque de Deus, conhecia a voz que acalmava as vozes, conhecia o olhar que atravessava os gritos e encontrava a essência. Ele não tinha teologia formal, mas carregava uma revelação viva. E isso, diante do reino que se expandia, era tudo o que ele precisava quando ele se aproximou de Jesus e pediu para segui-lo. O pedido parecia natural. Afinal, quem depois de experimentar tamanha libertação, não desejaria caminhar ao lado do libertador? Mas a resposta de Jesus foi surpreendente. Ele não disse, vem como dissera a tantos outros. Ele disse, volta para a tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. Lucas, capítulo 8, versículo 39. Essa instrução continha uma semente revolucionária. Jesus intencionalmente planta o evangelho em território gentílico, não por meio de um escriba, mas por meio de um ex-endemoniado. A mensagem do reino não seria mais contida em fronteiras étnicas ou culturais. Ela agora fluía por testemunhos vivos, por histórias transformadas, por corações marcados. O homem partiu, e ao partir, ele se tornou voz. Sua história correu entre as cidades da Decápolis. Ele não carregava pergaminhos, mas cada palavra que proferia era marcada por autenticidade. Não precisava de púlpito, pois sua vida era o sermão. Onde antes havia caos, agora havia clareza. Onde havia medo, agora surgia fé. E onde havia silêncio espiritual, agora ecoava o som de uma nova teologia, não nascida dos livros, mas da experiência com o Verbo vivo. Essa nova teologia não desprezava o passado, mas transcendia os limites do entendimento humano. Era uma teologia que não se curvava às fórmulas religiosas, mas se dobrava diante da presença de Deus. Uma teologia que não dependia de méritos, mas de misericórdia, que não exigia purificação ritual, mas fé genuína, o processo. Ao testemunhar, não recitava doutrinas, mas falava de encontro. Ele não ensinava preceitos, mas compartilhava transformação. E isso, aos olhos do céu, tinha um valor imensurável. A Decápolis era formada por cidades helenizadas, profundamente influenciadas pela filosofia grega, pela idolatria e pelo racionalismo pagão. Era um território onde a lógica muitas vezes silenciava o sagrado e onde a cultura parecia impermeável à fé judaica. Mas ali, justamente ali, a semente brotou. E isso nos revela uma estratégia divina. Deus planta onde o homem não planta. Ele envia onde o sistema não envia. Ele levanta onde os líderes não enxergam, como Isaías já havia profetizado. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Isaías, capítulo 65, versículo 1. Esse evangelista improvável inaugurou um modelo que se repetiria ao longo dos séculos. Homens e mulheres que, mesmo sem formação acadêmica, carregariam o fogo da revelação. Gente comum, com encontros incomuns. Pessoas que, marcadas pela graça, se tornariam mensageiras da verdade.
Isso é uma afronta ao sistema religioso tradicional, porque enquanto a religião se apoia em títulos, Deus se apoia em testemunhos, enquanto o homem olha o exterior, Deus enxerga o coração. E nesse contexto, o expossesso tornou-se precursor. A mensagem dele não era apenas sobre libertação pessoal, era uma denúncia contra as estruturas espirituais que haviam se instalado no território. Cada relato de sua cura era um golpe contra a fortaleza demoníaca que antes o dominava. Ele agora era a prova viva de que aquele lugar não pertencia mais à escuridão. E mesmo sem perceber, ele havia se tornado um reformador, não por força nem por violência, mas pelo Espírito. A nova teologia que surgia não podia ser domesticada. Ela não se encaixava nos moldes do templo, nem era aceita facilmente. Pelos doutores da lei, ela era selvagem, como o vento do Espírito imprevisível, como o mover de Deus. E isso incomodava porque o sistema religioso teme aquilo que não pode controlar a liberdade. Assusta quem vive de correntes, e foi por isso que os homens da cidade pediram para que Jesus partisse. Eles preferiam o conforto do conhecido ao confronto da verdade. Mas o que eles não sabiam era que mesmo com Jesus, partindo à sua presença, permaneceria na vida daquele que foi deixado para trás. Como uma tocha acesa no meio das trevas, o tempo passou. E embora as Escrituras não relatem detalhes, os frutos dessa missão, há fortes indícios históricos de que a mensagem se espalhou. Quando anos depois o apóstolo Paulo evangelizou, parte da Decápolis encontrou corações já sensibilizados, a semente havia germinado. E tudo começou com um homem outrora quebrado, agora inteiro, que decidiu obedecer a um simples comando: vai e conta. E assim, entre cinzas espirituais, surgiu uma nova teologia, não nascida em Sinédrio, mas no Vale da Morte, não escrita por escribas, mas pelo dedo de Deus no coração de um homem restaurado. E essa teologia segue viva, onde quer que haja alguém disposto a testemunhar não sobre fórmulas, mas sobre o Deus que entra em territórios esquecidos para resgatar filhos perdidos. A Escritura já havia preparado os atentos para entender que as manifestações espirituais em determinadas regiões ou indivíduos carregam significados proféticos em Apocalipse. O que se vê não é muito diferente do que foi presenciado naquela encosta. Entidades demoníacas que se movem como um exército, organizadas, dotadas de propósito e aterrorizadas não por homens, mas pelo próprio destino que os aguarda. A expressão "meu nome é Legião" ecoa como uma advertência apocalíptica, como se dissesse: somos muitos e ainda voltaremos. O livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3, revela um momento em que um anjo desce com a chave do abismo e acorrenta o grande dragão, curiosamente na cena da libertação, em Gerasa. Os demônios suplicam a Jesus que não os mande para o abismo. Eles conheciam o destino profético, sabiam que sua liberdade era provisória, que o tempo de agir nas sombras estava contado, e por isso reagiam com pavor não à presença de um profeta, mas à chegada do juiz eterno. Aquela legião, composta por milhares, tipificava o espírito da rebelião coletiva dos últimos tempos no fim da era. Não será apenas uma alma atormentada clamando entre sepulcros, mas nações inteiras, seduzidas por uma ideologia espiritual de oposição a Deus. A possessão se tornará cultural, a cegueira será institucional e a resistência à luz será celebrada como progresso, a libertação daquele homem. Portanto, é como um farol isolado no início da madrugada, anunciando que a aurora trará não apenas salvação, mas também julgamento. O clamor dos demônios diante de Jesus não foi um ato teatral, foi uma confissão escatológica. Eles sabiam quem ele era, sabiam que estavam diante do Verbo encarnado que no tempo certo virá. Não como servo, mas como rei, com olhos como chamas, e voz como o som de muitas águas. Eles reconheciam naquela figura humilde o mesmo que João descreve em Apocalipse capítulo 19, o cavaleiro montado em um cavalo branco com um nome que ninguém conhece,
senão ele mesmo e com um exército celestial que o segue. Gerasa tornou-se assim um palco profético, a encenação precoce de uma batalha futura. O que ocorreu ali apontava para a verdade maior, de que o conflito espiritual não é local, mas universal, que a guerra entre luz e trevas não está limitada ao coração humano, mas envolve estruturas, governos, culturas e domínios invisíveis. A possessão do indivíduo se tornará no tempo do fim a possessão dos sistemas ao expulsar os demônios. Jesus não apenas libertou um homem, ele declarou em silêncio que a autoridade do reino dos céus já estava em marcha, que nenhuma legião, por mais organizada e numerosa que fosse, poderia resistir ao decreto de sua voz, o mesmo Jesus que ordenou a saída daquelas entidades será o mesmo que no final de todas as eras abrirá os céus com uma trombeta e estabelecerá o juízo eterno sobre todos os que se alinharam contra o seu reino. A profecia de Paulo aos Tessalonicenses se encaixa perfeitamente. Aqui, o mistério da iniquidade já opera, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Legião foi a manifestação desse mistério em forma humana, um corpo dominado por múltiplas consciências malignas, uma mente dividida, mutilada, fragmentada por vozes que não pertenciam a ela. Assim, será o mundo dos últimos dias, um corpo coletivo, manipulado por uma mente espiritual corrompida. O anticristo, segundo a Escritura, não virá apenas com poder político, mas com operação de engano, com sinais e maravilhas mentirosas. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O que Jesus enfrentou em Gerasa foi um prenúncio desse engano, um prenúncio da tentativa das trevas de imitar estrutura, unidade e domínio, tentando inclusive operar dentro de territórios aparentemente esquecidos por Deus. E aqui há um ponto vital. O território, a possessão daquele homem, não estava desvinculada da região. A presença de espíritos impuros naquela área era uma evidência de que mesmo onde a geografia era negligenciada por Israel, o mundo espiritual havia tomado posição. O território gentílico se tornara uma fortaleza do inimigo. Isso nos alerta que os últimos dias não serão apenas de possessões individuais, mas de fortificações espirituais erguidas sobre geografias inteiras. Gerasa nos ensina que o terreno desprezado pelos homens pode ser o campo escolhido por Deus para demonstrar sua supremacia. Ali onde os porcos alimentavam demônios, o Verbo de Deus revelou sua autoridade incontestável. E ali onde um homem era evitado pela cidade, Deus via um missionário em potencial. Isso ecoa nas palavras de Joel, capítulo 2, versículo 28. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, não sobre os aptos, não sobre os religiosos, mas sobre os esquecidos, os quebrados, os improváveis. Portanto, o encontro com Legião não foi apenas libertação, foi uma prévia, uma sombra projetada à frente no tempo, para que os olhos espirituais discernissem que o que está por vir será ainda mais intenso, será global, será institucional, mas também será vencido, porque o mesmo Cristo que libertou um só homem virá libertar os que nele esperam. E quando ele vier, não precisará mais perguntar o nome do inimigo, pois ele já tem escrito em sua coxa e em sua veste, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cada palavra que ecoou ao longo dessa narrativa não foi escrita apenas para informar, mas para despertar, porque aquilo que Jesus fez ao atravessar um mar revolto, enfrentar uma tempestade espiritual, pisar num território dominado pelas trevas e libertar um homem esquecido, ele continua fazendo hoje. A história de Legião não é apenas um marco bíblico do passado, é um espelho profético que reflete a condição espiritual da humanidade, geração após geração, e talvez reflita também a sua, porque há pessoas agora vivendo entre sepulcros emocionais, aprisionadas por vozes que ninguém vê, acorrentadas a vícios, traumas, medos, culpas antigas, e como aquele homem que gritava nas cavernas,
Talvez você tenha acreditado que já foi longe demais, que não há mais como voltar, que o mundo já te descartou, que Deus já te esqueceu. Mas a verdade é outra. A verdade é que Jesus ainda atravessa tempestades por você. Ele ainda desafia territórios, ultrapassa fronteiras espirituais, rompe muralhas invisíveis para alcançar quem o sistema esqueceu, quem a religião evitou, quem a sociedade desprezou. Jesus não veio apenas para os sãos, ele veio para os doentes, para os quebrados, para os atormentados. Ele veio para libertar. E a mesma voz que fez a legião tremer e abandonar aquele homem é a voz que hoje te chama pelo nome, não com acusação, mas com amor, não com desprezo, mas com redenção, não para te condenar, mas para te restaurar, porque não há multidão de pecados, não há legião de erros, não há abismo de dor que seja mais profundo do que o poder do sangue de Cristo. Ele não exige que você venha pronto, ele só quer que você venha como está, com o coração aberto, com a alma cansada, com sede de vida, porque a verdadeira libertação não começa no corpo, mas no espírito. E o milagre mais urgente não é o que muda a sua situação externa, é o que muda seu destino eterno. Se até hoje você caminhou longe da luz, se tem sentido a alma cercada por sombras, saiba o mesmo Jesus que libertou o homem de Geraça está aqui agora, te oferecendo uma nova história, um recomeço, uma vida onde a paz não será apenas um conceito, mas uma presença constante, uma vida onde a culpa não será mais a sua identidade, onde o passado não definirá mais o seu futuro, porque quando Jesus entra, as correntes caem os gritos, silenciam a mente, é curada e o espírito é restaurado. Talvez você ache que não merece, mas nenhum de nós merece. É isso que torna a graça tão escandalosa, tão poderosa, tão irresistível. Ela não exige perfeição, ela só espera. Rendição renda. Se hoje, não adie, não silencie a voz que está te chamando. Não ignore o toque do Espírito em seu coração. Esse é o seu momento. A eternidade pode começar agora. Se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já entregou sua vida a Ele, mas essa mensagem falou profundamente ao seu coração, escreva com fé nos comentários: Amém. Esse simples ato pode ser usado por Deus para alcançar outros. Cada comentário, cada compartilhamento, cada palavra é uma semente lançada em solo fértil, e por meio de você, o reino pode alcançar muitos outros que ainda estão entre os sepulcros da alma, porque Jesus ainda atravessa mares, ainda enfrenta tempestades, ainda liberta cativos e ainda transforma histórias, inclusive a sua. Até a próxima.